Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Aurora Pax e você está no curso Tarô e a sua intuição. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os elementos. Nós temos, então, como nós já vimos na carta do Mago, uma representação dos elementos que vão aparecer ao longo da nossa jornada dos 22 arcanos maiores e também em cada naipe do tarô. Os 4 elementos, os 4 naipes. Então, a gente viu aqui na mesa do mago, nós temos o quê? Vou pegar uma canetinha aqui. Nós temos um cálice aqui representando o naipe de copas e o elemento água, naipe de copas, elemento água. Nós temos aqui representando o elemento terra, a moeda, naipe de ouros. Nós temos aqui uma espada representando o elemento ar, o naipe de espadas, e nós temos aqui representando paus, o naipe de paus, o elemento fogo, certo? Essa é uma das muitas representações que nós vamos ter nas lâminas ao longo também dos 56 arcanos menores com os 4 naipes. Peguei uma representação aqui com os ases, porque pelo desenho fica bem claro. Então, como a gente viu aqui, nós tínhamos os 4 naipes aqui, certo? Representando, então, os elementos. Para o naipe de ouros, nós temos a moeda e o elemento é terra. Para o naipe de paus, nós temos aqui a representação e o elemento é fogo. Para o naipe de espadas, nós temos aqui a representação e o elemento é ar. E para o naipe de copas, nós temos aqui a representação e o elemento é água. Agora, o que isso significa? Lembrando que você vai ter isso também no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7, no 8, no 9, no 10 e nas cartas da corte. E é exatamente isso que eu quero chegar com vocês. Precisa ficar bem claro o que significa cada um desses naipes. Cada um desses naipes. Vou deixar 2 de cada lado aqui. Porque nas cartas da corte, pessoal, e aí eu peguei aqui só os páginas para representar, mas nós temos 4 cartas da corte para cada naipe, não só nas suas leituras, porque em todas as cartas é importante levar em consideração o naipe e o elemento, mas também quando a gente for estudar as cartas da corte que não estão entrando nas famílias. A gente vai chegar, então, na próxima aula, a começar a dar uma olhada nas cartas da corte, a gente vai fazer essa interrupção aí, porque é importante nesse momento esse conhecimento para que a gente possa seguir adiante, certo? Dos elementos, entender o significado dos elementos, como eles aparecem nos naipes e também vão aparecer nos arcanos maiores, e como eles funcionam nas lâminas da corte, tá, pessoal? Que nós temos pajem, nós temos cavaleiro, nós temos a rainha e nós temos o rei. No baralho tradicional, nós ficamos com valete, dama e rei, certo? 3. Então, é como se aqui a gente tivesse um a mais. Além do valete, que seria equivalente ao pajem, nós vamos ter também o cavaleiro. Então, vou pegar de um naipe só para mostrar, mas é na próxima aula que nós vamos ver com carinho cada uma delas, que vão somar 16 lâminas, porque são 4 de cada naipe. Então, vou pegar só aqui, qual que eu peguei? Ar. Espadas, tá? Então, para cada naipe, deixa eu guardar os ases para não confundir. Vamos guardar também o mago, que tem a representação de todos, certo? E agora, o que a gente vai ter? A gente vai ter para cada naipe 4. O pajem do naipe, ar, espadas. O cavaleiro do naipe, ar, espadas.
A rainha do naipe, ar, espadas. Opa, perdão. A rainha do naipe, ar, espadas. É nessa ordem, mas não tem hierarquia, tá? E o rei desse naipe, ar, espadas. Certo? Vou guardar aqui, que a gente vai ver com carinho na próxima aula. Certo? E nós vamos ter para todos os naipes. Nós vamos ter pro de espadas, que é o ar, pro de ouros, que é elemento terra, para o de fogo, elemento fogo, que é o de paus, e para o elemento água, que é copas. Nós vamos ter as 4 lâminas da corte para cada um desses naipes. Muito bem. Então, por que que a gente tem que saber qual elemento está representado em cada naipe? Porque é muito forte nesse elemento algumas características. Então, para o elemento terra, vou guardar aqui porque a gente vai ver a fundo na próxima aula isso daqui. Primeiro, eu preciso entender os elementos e os naipes. Para o elemento terra, que a gente já viu que é o naipe de ouros, vou colocar a representação aqui com o aço novamente. Para o elemento terra, nós temos o plano material, ou o plano físico. Plano físico, plano material, certo? Para o naipe de espadas, que é o elemento ar, nós temos o mental. O mental. Para o elemento fogo, que é o naipe de paus, nós temos o espiritual. E para o elemento água, que é o naipe de copas, nós temos o emocional. E temos também o quinto elemento, que é o éter. Vamos voltar aqui com o elemento água. Com o elemento água, como chave nós temos Yin, que a gente já viu que é a energia feminina, o sagrado feminino, que está presente em todos e tudo. O Yin está presente em todos e tudo. Lembrando que a gente não está falando de gênero aqui. Está relacionado ao que, então, que a gente já viu? As emoções e sentimentos. Qual que é a diferença? Explicando de uma forma muito simples, é muito mais profunda do que isso, né? Então, qual que é a diferença entre o sentimento e a emoção? Vamos pensar, então, numa reação a alguma coisa. Alguém fala para você alguma coisa que você não gosta, por exemplo. Considera aquilo uma provocação. Você dá um berro, grita com as pessoas. Isso é emoção. O sentimento é uma coisa mais profunda que pode gerar a emoção. Gente, isso é uma explicação muito, muito simples, tá? Se você pesquisar a fundo, você vai conseguir saber muito mais, mas essa não é a nossa intenção nesse momento, porque são os dois, tanto as emoções como os sentimentos aqui, tá? Então, você vai trazer muito o quê? O inconsciente. Lembra quando a gente viu a carta do julgamento? Que os caixões, em vez de estarem sepultados na terra, eles estavam boiando na água? Porque está falando sobre trazer as emoções à tona. Quem se lembra disso? Então, vou até pegar a lâmina para a gente ver. Então, a água, que é a representação das emoções do elemento água e do naipe de copas, ela vai aparecer em outras lâminas também. Não só nas lâminas do naipe de copas e também não só nos arcanos menores. Pode aparecer nos maiores também e vai aparecer nos arcanos maiores também. Olha aqui o julgamento, né? Estão na água, né? Estão na água por quê? Porque nós estamos falando de inconsciente. Então, nasceu daqui, ó. Nasceu daqui. As emoções, os sentimentos e o inconsciente. Também está relacionado à sua imaginação. Imaginação não é a mesma coisa que pensamento. Vai vir dos seus sentimentos. Também está relacionado à sua intuição, poderes psíquicos
não é considerado na nossa sociedade atual como uma coisa normal. Eu não gosto muito dessa palavra, mas é a palavra que a gente costuma usar e ouve por aí, mas que pode sim ser o novo normal, não é mesmo? E está relacionado também ao elemento água, tá? Telepatia, premonição e o que mais você quiser chamar. Está relacionado ao mundo dos sonhos também, aí entra bastante o inconsciente, a visualização. Lembra que a gente faz exercício de visualização? Às vezes com uma palavra, às vezes é com uma imagem, fecha o olho, imagina, a gente faz aquela viagem junto. Vou deixar um cardzinho para você ver lá com a carta da morte, que a gente fez um exercício muito lindo de visualização. Está entrando esse elemento aqui, nessa sua habilidade como ser humano de visualização. Que veja, os outros animais não têm essa capacidade, que está relacionada às emoções e ao inconsciente. Quem tem essa capacidade? Dentre muitas, os humanos, tá? Da visualização. Eu falo uma coisa, você fecha o olho, você vê na sua cabeça, certo? Isso daí está relacionado às emoções, fortemente relacionado à emoção. Por isso que a gente trabalha isso quando a gente trabalha o nosso curso A Intuição, tá? Deixa aflorar aquilo que vai vir não da sua cabeça, do seu pensamento, e sim da sua emoção. Emoção, emoção, emoção. Processos internos. Quais são os processos internos? Será que é bater seu coração, o sangue circular? Não. Nós não estamos falando do físico, aqui nós estamos falando dos sentimentos, esses processos internos. Processar internamente com a intuição e os sentimentos. Relacionado a relacionamentos, foi engraçado, né? Relacionado a relacionamentos, tá? Ligado a relacionamentos, está relacionado à receptividade, e eu acho que é muito claro aqui, a gente vendo essa pomba chegando nesse cálice e a água transbordando, independente da sua religião, gente, esse símbolo aqui, né? Receptividade, reflexão, né? Então, reflexão que não é só pensar, né? Está relacionado aos sentimentos. As perguntas que você faz, né? Então, você tira uma carta desse naipe, ou que tenha muita água na lâmina, um monte de água aqui, por exemplo, né? Olha a água aqui, né? Eles estão boiando na água. Tem criança que tá com a perninha todinha na água, né? Aqui atrás, ó. Pessoinha pequena aqui. Então, as perguntas que você faz para essa lâmina é: como eu me sinto? Me sinto bem? Me sinto mal? Como eu estou me sentindo dentro do meu corpo? Dentro do meu corpo. Não é bater do coração, o circular do sangue. É o sentimento relacionado a isso. Outra palavra-chave para cá é fluxo. O fluxo. Eu sei que a gente tem que planejar nossa vida, tem muita gente que está, inclusive, atrelada a horários. No nosso mundo, a gente tem aquela coisa das 9 às 5, das 7 às 7, né? Trabalho, horário, certo? E o fluxo. A palavra-chave aqui é fluxo, que é relacionado às emoções, que é relacionado à intuição, ao inconsciente, à imaginação. Eu estou indo com o fluxo ou estou forçando as coisas? E a gente não está falando de coisa prática, a gente está falando, você está fazendo o seu dia a dia naturalmente, fazendo as suas atividades e o fluxo. Você está indo com o fluxo? Quais são as emoções que estão fluindo dentro de mim? E quais essas emoções que estão me afogando? Pensa nisso, ok? Para o naipe de copas. Agora vamos para o naipe de espadas. Lembrando que o as está aqui para representar, mas nós temos essa representação, tanto de ar, vendo um céu grande na carta, pode aparecer em qualquer carta, o naipe de ar, pode aparecer em qualquer carta, o naipe e o elemento, certo? Aqui apareceu bastante ar, né? E aí a gente vai ter esse ar aqui, ó. Olha essa nuvem,
Veja a diferença para essa nuvem aqui. Né? Tá? E presta atenção no céu que aparece nas outras lâminas. O ar está aqui só para representar. O naipe de espadas está relacionado ao elemento ar, que é o yang, que a gente já viu que é energia masculina. Mais uma vez, não é gênero, é energia. Energia masculina ou o sagrado masculino está relacionado aos pensamentos e ao mental. Então, os pensamentos, a comunicação, muito importante essa palavra, comunicação, os processos mentais. Lembra que a gente falou de processos aqui também? Mas era sobre o inconsciente, como estou me sentindo, e aqui são os processos mentais. Lógica, raciocínio, as dificuldades, aos conflitos. Conflitos o quê? Pode ser verbal, uma coisa analítica, mental. Decisões, você vai pensar, vai raciocinar e vai decidir. Análise, prós, contras, pensamento. Discussões, críticas e pessimismo. Então tem essa sombra aqui, porque na reflexão, que você leva em consideração o sentimento, também tem sombra. E aqui a sombra que a gente vê muito é a crítica. Eu gosto bastante de ver que, por exemplo, na última aula a gente fez a leitura, eu vou deixar o link aqui para vocês. Vou botar um cardzinho, né? A gente fez a leitura e apareceu 3 de espadas, certo? E tem um monte de ar atrás do 3 de espadas. Deixa eu pegar ele aqui. Certo? Aí você fala, nossa, mas tá, tem um monte de ar, porque essa carta aqui já é do naipe de espadas, que está relacionado ao elemento ar, não é? É, só que olha o tipo da nuvem aqui escura, e nós temos aqui o elemento água também. Então, é isso que eu quero que vocês foquem. O principal aqui, qual é? Na mensagem. A gente lembrar que o naipe é de espadas. Mas isso não significa que outros elementos não estão presentes. Eu perguntei para vocês e eu pedi para vocês darem a leitura de vocês, né? Que eu gosto que não fique aquela coisa de resposta pronta, né? Que cada um faça a leitura que serve para si. A gente tem tantas palavras-chave, né? Tantas possibilidades, o que que ressoa com você. Para mim, essa carta, nesse momento, ela ressoa muito com emoção e razão. Então, aqui a razão, até o coração aqui, né? A razão não está deixando espaço para a emoção. Está turbulento o negócio aqui. Né? Então, quando aquilo pesa a razão sobre a emoção. Não que seja uma leitura muito tradicional dessa carta, mas é como eu gosto de ver, tá? Então, aqui, por que que eu trouxe o 3 de espadas? Para vocês verem que se você tiver como sombra pessimismo, crítica, discussão, análise nesse sentido de crítica, então você vai tirar uma carta como aquela, por exemplo, né? Lembrando que todas as cartas têm sombra e luz. Vocês estão careca de saber, né? Então eu já falo. Agora, então, pensamentos. Qual pergunta que você vai se fazer? Então, os pensamentos, eles são, ou podem ser, né? Um indicador daquilo que os nossos pensamentos. Então, se a gente tira bastante carta desse naipe aqui, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que os nossos pensamentos talvez estejam regulando a nossa vida. E todo mundo tem o quê? 4 elementos. Tem o quinto, éter, né? Mas só espada, só ar. E quando eu tiro um arcano maior, aquele monte de céu, ar, nuvem, vento representado. Pode ser um indicador que os pensamentos é que estão regulando a sua vida. Como fica o seu sentimento? Como fica o espírito? Como que fica, né, a receptividade? Ok? Faz muito também isso aqui, pessoal. Momento de vulnerabilidade, né? Pessoa muito analítica, com a intuição forte, mas que tem tendência a ser muito analítica. Por isso que sai bastante para mim aqui. Aquela leitura da última aula foi para mim. O que vocês acharam? Coloca no comentário, gente. Não tenham receio, tá? Não tem certo e errado.
e o que cabe para você. A gente está trabalhando a intuição, claro que com os símbolos, mas é muito importante vocês praticarem. Vamos para o próximo, então? Naipe de ouros, representando com a moeda. Então, o elemento terra, também energia feminina, yin, mas está relacionado ao plano físico, plano material e à vida. Então, está relacionado com a realização prática das coisas. Você vai pensar e realizar. Você vai analisar e fazer. Está relacionado às sensações. As sensações, pessoal, não são os sentimentos e as emoções. As sensações são olfato, paladar. Isso vai trazer uma emoção, vai trazer uma lembrança, vai trazer uma reação, vai trazer um sentimento? Vai. Você tem os 4 naipes, você tem os 4 elementos, né? Todos eles. Então, não é só a sensação, é também a emoção, né? Só que esse aqui é da sensação. Tato, paladar, olfato. Então, tá quente, tá frio. É um cheiro doce, é amargo. Isso, sensações, palpável, tá? A segurança, como assim a segurança? O prático é um naipe de aterramento. Pensa que naquele momento viagem, né? Você tá lá no espaço sideral, ou viajando nos seus pensamentos, ou viajando nos seus sentimentos. E alguém fala assim pra você, volta, volta, aterrando. Chácara base, né? Então, elemento terra, aterrador. Descentrar-se, cabeça no lugar, espinha reta, centra. Respira, centra, pum, de volta ao planeta Terra. Aqui. As habilidades, então, o fazer, o prático, habilidades manuais, fazer, cozinhar, costurar, construir, fazer. A manifestação, pessoal, nada mais é que com a receptividade daquilo que está no plano divino, você vai transmutar e fazer. Então, você sente, você tem a receptividade, você sente, analisa, pensa e faz. A tradição, e aí pode ter sombra e luz, ao plano físico e ao plano material. Então, se esse aqui é sentimentos, esse daqui, pensamentos, copas, sentimentos, espadas, pensamentos, ouros, ser. Sinto, penso, faço. É muito comum quando você vê terra, bastante o elemento terra, que pode estar representado com coisas materiais ou terra mesmo na carta, né? Então vamos pegar esse aqui, ó. Que apesar de ser de copas, que é água, ele tem aqui o copas, ele tem bastante ar, o elemento ar, e aqui é o elemento terra, ó. Terra, terra. Não tem tanto, mas tem. Terra, terra. Aí já tem cartas que tem bem mais. Olha isso daqui, mesmo sendo de outro naipe. Terra. É o material, é o físico. Já tem carta que não. Aquele coraçãozinho do Três de Espadas estava voando lá, né? Voando no céu, não tinha ali uma terra, tá? Então, pega uma lâmina dessa, conselhos de como ser. Então, pensando na sua vida como uma simulação, o que você vai emular? O que você vai imitar? O que você vai deixar para lá? Como você vai ser, fazer? Outra pergunta para você fazer, não só para essa lâmina, para o elemento terra, para o naipe de ouros e a representação dele em todas ou qualquer lâmina. O que me aterra? O que é concreto? Pensa bem numa pedra, numa montanha, numa planta, ok?
terra, terra. Próximo, quarto e último. Elemento fogo, naipe de paus. Representado aqui pelo aço, lembrando que nós temos todas as cartas do elemento paus representado em outras lâminas. Está também com a energia yang, masculina. Está relacionado à paixão ou vitalidade, ou espírito, ou espiritual. Então, paixão e vitalidade. O que a gente tem de chave aqui? Crescimento pessoal, desejo, paixão para o crescimento pessoal, espírito, inspiração, energia, iniciação, entusiasmo, desejo, paixão. Gente, desejo, paixão não precisa ser físico para ou em relação a outra pessoa. Lembra que relacionamento estava com o naipe de copas, coração, relacionamento. Então, quando eu estou falando de paixão aqui, eu estou falando de vontade, que vem lá do âmago da pessoa. Nossa, quero fazer. Quero. Vontade. Querer. Tá? É nesse sentido. Desejo, paixão. Percepção, ação e movimento. Ah, mas não era esse aqui que colocava no plano material? É, mas esse aqui vai lá e tem aquele fogo, daquele início, o entusiasmo para a ação, o movimento. Vamos colocar a coisa para acontecer e aí, pum, manifesta. Também relacionado ao elemento fogo, limpeza e otimismo. Então, para o naipe de espadas, a gente tinha pegar aqui o naipe de espadas, pessimismo, otimismo. Pessimismo, otimismo. Então, se aqui a gente tem como palavra-chave acontecendo ou acontecer, aqui nós temos como palavra-chave pensar e pensando, aqui nós temos sentindo ou sentir, e aqui nós temos ser. Esse vai manifestar, mas esse vai colocar em movimento, com a paixão, com o entusiasmo, com o fogo, com o início. Isso aqui, como eu vou ser? O que eu vou deixar ir e o que vai ficar? E aqui, como eu vou fazer? Faço ou não faço? Perguntas para esse aqui. Essa coisa me animou? Trouxe aquele fogo do entusiasmo? Aquele desejo que queima? Então, você vê alguma coisa, pode ser na vida de outra pessoa, pode ser naquilo que você gostaria para você. Lembra que a gente falou sobre emular nesse aqui? O que isso significa? Às vezes a pessoa toma uma decisão na vida dela baseado no filme que ela assiste. Isso não necessariamente é uma coisa tola. Veio aquela inspiração para você daquilo, certo? Você pode admirar uma pessoa, você pode admirar uma pessoa que você conhece, uma pessoa histórica. Você olha aquilo, você olha aquele acontecimento, aquilo te inspira, te dá aquele fogo, aquela paixão. Quero fazer. O que eu vou emular? Quem eu vou ser? O que ressoa comigo? E eu vou fazer? Primeiro, teve aquele fogo. Não tem aquela coisa que você pensa e fala, gente, isso daí eu me animo nisso daí. É isso. Que entusiasmo que me dá com essa coisa. Por isso que vem também o otimismo aqui. Você olha aquilo e, ai, quero, né? Entra todas, pessoal, nessas palavras. Entra todas. Tem todo esse sentimento em tudo. Sinto, penso, sou, faço. Só que esse aqui, eu quero. A paixão, o desejo. E também tem o que acontece com aquilo que queima sem parar. Gasta, acaba. Vamos imaginar uma vela. A vela fica ligada, o que vai acontecer? A vela fica acesa, o que acontece? Queima. Muito importante pensar nisso daqui também. O entusiasmo e o otimismo como uma coisa que tem luz, mas uma coisa que tem sombra também.
Tá queimado. Tá queimado no sentido de quê? Cansado, gasto. Colocando de uma maneira mais simples. Vou colocar mais pra cá. Esses dois. Esses dois yin, feminino, e esses dois yang, masculino. Copas, água, yin. Ouros, terra, yin. Espada, ar, yang. E paus, fogo, yang. Emocional, mental, material, espiritual. Terminamos por aqui, então. Aguardem que na próxima aula nós vamos ver como isso entra nas lâminas da corte. Lembre-se que o éter é você, a sua essência, a sua essência que vai além desse plano. Um beijo grande a todos, um agradecimento especial aos nossos apoiadores, membros. Se você ainda não é membro, gostaria de ser, dá uma olhadinha lá. Salve, luz!